Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha o clássico em preto e branco, clássico alvinegro, com Rodrigo Garro titular, Tchoca ganhando chance no time e a projeção para esse grande confronto entre Memphis e Neymar. O Neymar vai jogar desde o começo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. E conta também sobre o futuro de Pogba. Preciso te atualizar também sobre as chances de o Corinthians conseguir a extensão da permanência de Thales Magno, pelo menos até dezembro. Bom, pessoal, olha que bacana, hein? No esboço de time colocado pelo Ramon Dias na véspera do clássico contra o Santos, João Pedro Tchoca foi escalado como titular, ganhando a posição de Kaká. Finalmente, aquilo que bradávamos ao lado de André Ramalho. Ele conquistou isso no campo e merece essa oportunidade. O Corinthians já está classificado, é um clássico, é verdade, mas o Corinthians já cumpriu o que precisava na temporada e se você fizer análises técnicas a respeito dos jogadores que foram a campo, Kaká, Félix Torres, João Pedro, André Ramalho, talvez o João Pedro tenha sido o melhor zagueiro entre todos. Então, injusto ele continuar atuando em times reservas, alternativos, enquanto que numa grande chance, né, como num clássico como esse, você daqui a pouco deixar o moleque no banco de reservas. Não merecia, ainda mais porque o Kaká não vem performando o suficiente. André Ramalho e João Pedro Tchoca. Finalmente a defesa que a gente queria ver, ele conquistou isso no campo, repito, e vai ser muito bacana ver se o João Pedro consegue, né, ter sequência. O Félix Torres eu acho que também tá melhor do que a gente imaginava. O Kaká realmente não inspira tanta confiança e o Gustavo Henrique ainda machucado. Então, portanto, a dupla de zaga já é uma novidade para esse clássico. O Corinthians, como eu disse, está classificado, inclusive tem a maior pontuação entre todos os 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro no Brasil. Ninguém tem mais pontos, ninguém fez mais pontos do que o Corinthians. O Corinthians tem 22 pontos e o Vitória, lá na Bahia, tem 19. Então o Corinthians ainda acaba sendo muito superior em relação aos demais. Tá muito bem realmente, tem apenas uma derrota e um empate, o resto apenas de vitórias. E tá pensando na pré-Libertadores ali na frente. E claro, né, no primeiro clássico em casa que o Corinthians vai disputar esse ano, vai tentar dar essa alegria para o seu torcedor, o Corinthians que não vem se dando bem em clássicos. E do outro lado, você tem um Santos ainda se reformulando, ainda com problemas defensivos, mas com a estrela Neymar, que chegou, vai para o seu terceiro jogo e a expectativa que seja titular. Com a camisa 10. No caso do Corinthians, a grande promoção e homenagem para que tenha um novo camisa 10. Depois do último jogo, com toda a celebração feita a Garro, né, com La Ocho, vestindo a 8, tão simbólica para os corintianos, agora a 10 será de Memphis Depay, e com todas as homenagens rendidas para que o holandês receba a 10, ele que tem uma parceria de longa data, é amigo do Neymar, eles se falam o tempo inteiro e agora estarão, né, frente a frente nesse clássico alvinegro. O Neymar no terceiro jogo, talvez um pouco mais solto, talvez um pouco mais cansado, não sabemos. O fato é que contra o Novo Horizontino ele foi mais cansado, sentiu mais o ritmo, normal, gente. Ele tá voltando de um tempo parado, ele teve 7 jogos apenas em 1 ano e meio no Al Hilal, apenas um gol marcado. Então, assim, o Neymar vem justamente para recuperar esse tempo perdido. E, claro, né, num clássico como esse, pela necessidade que o Santos tem de tabela, o Santos hoje está fora da zona de classificação, tem que botar o Neymar para jogar. Nem que ele saia no começo do segundo tempo cansado, sei lá, mas ele precisa começar. Vai ser uma grande atração, vai ser um grande clássico. Vamos falar de outras situações, como, por exemplo, Rodrigo Garro titular. O Garro entra muito bem contra o São Bernardo, mas muito bem. Nem eu imaginava que ele fosse entrar tão bem. Depois da entrada dele, o Corinthians vence por 2-0. Não é exagero dizer isso. Mesmo que os gols não tenham participado diretamente dele, porque o Memphis foi decisivo junto do Romero. Mas o Garro dá outra dinâmica para o time no segundo tempo, encurralando o São Bernardo, bom time do São Bernardo. Então, o Garro agora, que nesse jogo começa como titular, a expectativa é a melhor possível, né? Porque você tem um entrosamento fantástico que ele tem com o Memphis Depay, o Yuri Alberto está de volta depois de cumprir suspensão, o Thales Magno voltou dos Estados Unidos depois de resolver a sua questão com o visto, o green card, vai para o banco de reservas, né? Porque ele perdeu alguns treinamentos, mas tudo bem, vai se tornar uma opção. O Thales, que é um dos principais, se não o principal jogador dessa temporada no time do Corinthians. Então vai ser uma arma fantástica para segundo tempo e a gente tem um esboço de escalação que conta com o Hugo Souza, o Mateuzinho na direita e o Hugo, que, ao que tudo indica, vem conquistando a titularidade do Ramon. Não sei se o Matheus Bidu tá deixando a desejar nos treinos ou no aspecto defensivo, mas
eles têm priorizado, em jogos maiores, o Hugo do que o Matheus Bidu. Curioso, o Bidu termina muito bem a temporada 24 e o Hugo, assim como o Kaká, como eu disse, né, não inspira confiança. E o Palácios, fortalecimento muscular. Ai, de novo essa novela, né? Vamos lá. Dupla de zaga, André Ramalho e João Pedro Tchoca, fantástico. Aí o meio de campo. O Martínez, ele vai jogar. Só que o Martínez, ele tem jogado muito bem naquela função pela direita, inclusive atacando, sendo às vezes um ponta, fazendo combinações com o Mateuzinho, né, aparecendo pela linha de fundo e tudo mais. Só que na escalação tem Ranieri abrindo o meio-campo, Martínez na direita e o Carrilho na esquerda. Eu confesso pra vocês que o Carrilho ele é o dono da função ali pelo lado direito. Eu não vi muito o Carrilho jogar pelo lado esquerdo, mas eu acho que ele também não vai ter problema, nenhuma dificuldade. O Carrilho é um excelente jogador e como ele é polivalente, ele é um cara que jogava inclusive como atacante pelas beiradas do campo, eu acho que ele pode se adaptar muito bem. Você tem o Rian, você tem o Alex Santana, mas não dá pra tirar o Carrilho do time. E o Martínez está conquistando também essa presença, essa titularidade. Então, bota o Martínez e bota o Carrilho, seja o que Deus quiser. E Rodrigo Garro na ponta do losango armando o time, com Memphis e Yuri no ataque. É um time excelente, muito próximo daquele que emendou 9 vitórias seguidas no Brasileiro do ano passado. A única alteração aí, né? Na defesa, as únicas alterações, então, o Gustavo Henrique está machucado, entre o João Pedro Tchoca, e eu acho que não perde qualidade, tá? Não perde. E o Breno Bidon, que tá fazendo falta, porque tá na seleção sub-20. Mas se jogar o Martínez e o Carrilho, acho que também dá para compor legal, né? O Santos, eu tô olhando a escalação do Santos aqui, o Santos tem uma prévia de usar 3 zagueiros, tá? Sem lateral esquerdo. Ele tava usando o Lira, que é um menino de 17 anos da lateral, que eu gosto, tá? Mas no clássico, o que o Caixinha tá prevendo? O Caixinha tá tentando amarrar esse Corinthians. Então, 3 zagueiros, com o João Basso, o Zé Ivaldo e o Luan Pérez pela esquerda, fazendo muitas vezes essa lateral barra zagueiro. Meio de campo com o Rincon, que tá jogando muita bola, protegendo bem a área ali, cercando bem, com o Diego Pituca, esse um pouco mais contestado aí, especialmente depois do último jogo. Nas alas, né, teoricamente, o Léo Godoy pela direita e aí, ao invés do Soteldo, o Tassiano para dar uma reforçada, uma recomposição, né? Não tem lateral esquerdo esse time, o Luan Pérez vai e volta, o Tassiano ocupa um pouco essa faixa pelo lado esquerdo, mas ele preenche muito o setor ali como um meio-campista que é. O Neymar flutuando, liberdade, vindo de trás, para ser esse cara da virtuose técnica ali, para abastecer os atacantes, para finalizar, para fazer aquilo que ele bem entende. E na frente o Guilherme, mais na esquerda, e o Tiquinho Soares como centroavante. É um bom time, é um time que está enfrentando dificuldades, que, como eu disse, está fora da zona de classificação, que precisa vencer, mas que tem tido problemas no campeonato, né? O Santos que ainda não aconteceu. O Neymar ainda não está na sua plenitude, mas do meio para frente, eu acho um time bem interessante. Do meio para trás, algumas dificuldades. E o Corinthians, que estava embalado, segue embalado nos números, tem aquela desconfiançazinha de não ter jogado bem contra o São Paulo nem contra o Palmeiras. E agora pega o Santos. Mas, como eu sempre tenho dito aqui, é o primeiro jogo em casa. E em casa, a gente sabe que o Corinthians é muito forte, mesmo sendo clássico. Então, os dados foram jogados, né? A sorte está lançada. O que será que vai acontecer nesse clássico alvinegro? Eu acho que o Corinthians está um pouco mais leve, inclusive, até pela classificação. E vai ser um jogo em que o Corinthians está muito mais pronto, né? Muito mais entrosado, muito mais definido como time do que o Santos, que está vindo de uma Série B, né? Mudou treinador, chega o Neymar, chega o Tiquinho, né? Tem um monte de novidade aí, Léo Godoy e tal. Tá tentando se adaptar ainda a um novo sistema. É um esquema que foi treinado até bem diferente, mas também já tem uma necessidade de pontuação e ainda pega um Corinthians embalado na casa do adversário. Então não vai ser fácil para o Santos, para o Corinthians provavelmente também não, né? Mas eu acho que o Corinthians tem condições de vencer. Será que o Neymar marca o primeiro gol dele? Me perguntaram até, o torcedor do Corinthians não vai se importar se o Neymar fizer gol e tudo mais. Aham, aham. Tá bom. O que vocês acham que vai acontecer no jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Bora falar agora sobre o Corinthians e a chance de Thales Magno permanecer ou não no timão para o segundo semestre. O contrato de empréstimo dele junto ao New York City se encerra em junho.
E a opção de compra está avaliada em 13 milhões e meio de dólares. Está completamente descartada a chance de o Corinthians comprar o jogador por tais cifras. Não que o Thales Magno não tenha agradado, mas a condição financeira é temerária. O Corinthians passa por enormes dificuldades e não terá dinheiro para fazer essa compra. Até por isso, o pessoal do Corinthians já entrou em contato com o New York City na tentativa de uma prorrogação de empréstimo até dezembro. Mas a primeira avaliação do time americano não foi positiva. Entendia-se quando do empréstimo do Thales Magno que ele seria titular absoluto do Corinthians e teria protagonismo para se valorizar e garantir uma venda, talvez não para o Corinthians, mas para outro clube. E o Thales Magno, apesar de ser o artilheiro do Corinthians na temporada com 4 gols, nunca conseguiu ser um primeiro integrante do time titular. Com a concorrência de Yuri Alberto e de Memphis Depay, difícil imaginar que o Thales tenha papel de protagonista. Até por isso, é possível, provável e até mais natural que o Thales não tenha seu contrato de empréstimo prorrogado, ficando no timão apenas até 30 de junho. Nos últimos dias ele esteve nos Estados Unidos para reforçar ou para renovar seu visto de trabalho e também o passaporte, mas já está em São Paulo e fica à disposição para o clássico contra o Santos, marcado para essa quarta-feira na Neoquímica Arena. Hora de falar sobre o Corinthians. Paul Pogba está ficando cada vez mais distante. Proposta feita no mês passado de 3 milhões e meio de reais mensais não foi aceita pelo jogador, que agora tem oferta pesada da Fiorentina. Pelo menos é o que garante o site Fichagens, que cobre o mercado europeu, com sede lá na Espanha. A apuração do pessoal dá conta de que a Fiorentina fez uma oferta boa e tem o exemplo de De Gea para convencer o Pogba a assinar contrato. Só para lembrar que o De Gea, goleiro, foi companheiro do Pogba nos tempos de Manchester United, os dois estavam por baixo, e o De Gea vive grande fase na Fiorentina, que faz campanha das mais interessantes no futebol italiano. Importante lembrar ainda que o Pogba já tem autorização da FIFA para voltar a treinar em qualquer clube com quem ele tem interesse de fechar a partir de janeiro, e em 11 de março termina a suspensão por doping. O francês ficou 2 anos parado porque foi flagrado num exame antidoping. Só para completar em relação ao Corinthians. O Pogba foi o grande alvo da diretoria de Augusto Melo nessa temporada, mas estou para te dizer que hoje o Corinthians já não é capaz nem de cobrir os 3 milhões e meio de reais oferecidos no mês passado. A crise financeira cada vez maior tem impedido o Corinthians de fazer movimentos importantes. Só para completar em relação ao jogo contra o Santos, na noite desta quarta-feira, na Neoquímica Arena, todos os ingressos vendidos e mais reclamação de torcedores alvinegros por conta do privilégio que vem sendo dado a sócios do Corinthians no Parque São Jorge.